E aí, Dev, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso especialista BAP Rap. Hoje a aula é um pouquinho extensa, porque a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a CDS, nosso tópico 2.1. Então, sem mais delongas, vamos lá, bora descomplicar isso junto. Então vamos lá. Essa aula ainda não é muito prática, a gente vai falar aqui sobre os conceitos da CDS, o que são, para que servem, como surgiram, onde surgiram, e aí sim, na próxima aula a gente já vai criar a nossa primeira. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui sobre as CDS, né? Primeiro, o que é, né? O Core Data Service, que é justamente a CDS. Os principais serviços de dados do ABAP, o ABAP CDS, estão disponíveis desde o ABAP 7.40 no Support Package 05, tá? Isso é uma curiosidade. Isso é muito interessante, às vezes a gente fica meio... vocês podem achar que esse tipo de informação é inútil, tá? Mas eu entendo perfeitamente. Mas a partir do momento que você começa a ter um entendimento sobre o SAP, é muito interessante você entender sobre as versões, quando determinados produtos da SAP começaram a ser implementados. Um exemplo, às vezes você pode querer aprender inline e simplesmente o inline não funciona no cliente que você está. Porque cada servidor SAP vai estar numa versão. Dificilmente os clientes atualizam e deixam certinho as versões com a SAP. Hoje com o HANA, a SAP meio que força você a atualizar. Então, é muito mais fácil também você atualizar. Mas quando a gente fala de SCC, as empresas seguram, às vezes, a aplicação do suporte package, entendeu? Com medo de quebrar e etc. No HANA, hoje, isso é muito mais organizado. Beleza? Então, essas informações são úteis e eu tenho certeza que vocês vão voltar em algumas dessas aulas para lembrar quando que foi lançado e etc. Algumas informações que parecem ser inúteis. Eles fornecem inúmeras opções ao criar aplicativos. A CDS é uma mágica, tá? Para poder utilizá-los, é necessário trabalhar com ferramentas de desenvolvimento, que é o ABAP ADT no Eclipse. O ADT, que é o ABAP Development Tools, ele nada mais é do que uma biblioteca, um plugin que você joga no Eclipse e aí ele transforma a perspectiva do Eclipse em como se fosse um produto da SAP. Então você consegue ter um ecossistema ali visual que se pareça com a SAP, tá? Então é um plugin que você instala no Eclipse. Eclipse é a ferramenta que até os desenvolvedores Java utilizam, tá? Uma ferramenta já antiga, consolidada no mercado, e a SAP criou aí um plugin. Eu sou contra, não gosto do Eclipse, mas enfim, a SAP escolheu, eu prefiro o VS Code. A gente utiliza também o VS Code, porém, para criar só a parte do Fiori Elements da parte de JavaScript. Né? Na parte do Eclipse, a gente é meio que obrigado a utilizar. Show? Não é possível modificar ou criar CDS pelo ABAP clássico. Isso é bloqueado, tá bom? Esse não é possível é uma frase muito forte. Possível criar também, porém, via código ABAP, o que não é muito simples de se fazer, né? Então, assim, o correto é você utilizar o ADT. Porém, no final das contas, o ADT se comunica com o SAP através de integrações, né? Normal. E ele chama algumas classes que criam esses objetos, tá bom? Então, no final, são classes. Então, dá para você criar, mas você teria que criar uma interface que não faz muito sentido. A não ser que você queira automatizar alguma coisa, criar algum produto, dá para você fazer, tem essa possibilidade, porém, a gente utiliza no dia a dia o ADT, né? Não faz muito sentido a gente utilizar outra ferramenta, até porque não tem como, né? A não ser o próprio GUI, que é como eu falei, chamando as classes. Mas é muito mais fácil você utilizar o Eclipse. Vamos lá, ainda falando sobre o que é a CDS. SAP define CDS no SAP Help, né, que é o site da SAP, como uma infraestrutura que os desenvolvedores podem usar para criar modelos de dados semanticamente ricos e persistentes. Ok? Os dados resultantes desse modelo são construídos sobre tabela de banco de dados existentes e destinam-se a ser mais fácil de entender e utilizar. Eu já vou pontuar tudo isso, tá? Isto é conseguindo mudando a perspectiva
de uma visão puramente técnica de tabelas de banco de dados para uma visão de dados orientados para objeto de negócio. Então, assim, basicamente, a CDS ela é uma visão de banco de dados. Ela vai atuar em cima das tabelas, certo? Na camada ali de banco. Então, ele vai ficar, geralmente, a gente seleciona dados de tabelas. E a gente pode criar diversos relacionamentos. A gente pode colocar um pouco de lógica dentro. A gente pode criar virtual elements, que é um pouco do código ABAP para determinadas colunas. A gente pode criar vários tipos de comportamentos dentro da CDS pura. CDS pura. Quando a gente fala de behavior e etc., que a gente já tinha falado, a gente já deu algum overview para vocês, aí já é outro mundo. Mas assim, falando de CDS, você tem como colocar um case, você tem como colocar algumas funções que converte, você tem algumas possibilidades legais de você fazer, tá? Mas basicamente é uma visão de banco, imagina como se fosse um monte de join, que não é... Dá para você fazer o join, com certeza, mas existe outro conceito também chamado association, e aí que a gente vai ver ao longo do curso, obviamente. Mas é isso. Então, a CDS é uma visão, né? E você tira um pouco. Por que ele diz aqui que é mais fácil de entender e utilizar? Porque a CDS é uma visão de banco. O que é mais fácil de você dar manutenção? Um select ou um programa? Com certeza, o mais fácil é o select. O select é um trecho teoricamente menor e está organizado. E a sintaxe é sempre a mesma. Um código ABAP, cada ABAP vai programar de uma forma se vocês não tiverem um padrão de desenvolvimento, o que deixa mais difícil de você dar manutenção, tá? Mas a visão de banco de dados é um select, uma query, é muito mais fácil de dar manutenção do que um código ABAP. Show? Então vamos lá. Aqui o ABAP CDS versus o SAP HANA CDS. As visualizações, né, as CDS Views, são usadas para recuperação flexível de dados e são uma ferramenta central para a modelagem de dados no modelo de programação do aplicativo RAP. Ou seja, é a base do RAP, né? É a ferramenta central, como está a dizer aqui. Então, assim, não tem como você fazer o RAP sem ter a CDS. Lá existem duas implementações, o ABAP e o ABAP HANA CDS. No SAP HANA, as CDS Views são criadas no nível do banco de dados. As visualizações ABAP CDS são mantidas no servidor de aplicação do SAP ou na própria plataforma ABAP. Uma das principais vantagens do desenvolvimento de ABAP CDS View em relação ao HANA CDS View é a conexão com o SAP Change e o sistema de transporte CTS, tá bom? Para trabalhar no servidor de aplicativos também permite continuar trabalhando em seu ambiente ABAP familiar enquanto aproveita os recursos do banco de dados do SAP HANA. Então, assim, tem uma leve diferença entre os dois, porém, nada de exorbitante. Como diz aí, a principal vantagem é a utilização do SAP Change e o CTS. Show? Então, vamos para o próximo slide. Um pouquinho da sintaxe disso. A sintaxe da CDS está alinhada com o padrão SQL, é o PL/SQL. Se você conhecer a linguagem de SQL, por isso que aqui no Descomplicando nós abrimos um curso, Fundamentos do Banco de Dados, justamente para você se familiarizar melhor com o SQL. Então, todos os cursos da gente seguem ali, existem a jornada principal, e aí eu vou lançando cursos para dar uma base melhor para vocês. Porque assim, nem todo ABAP sabe realmente base de dados, tá? Conhece banco de dados. O pessoal está tão acostumado a trabalhar somente com select de tabela interna, loop, etc. O pessoal às vezes esquece de fazer um join, como é que funciona e etc. Um left join, o left outer, o right e etc. Então assim, geralmente o pessoal esquece, então eu criei o curso de base de dados para você relembrar toda essa sintaxe. A CDS é, portanto, frequentemente referida como uma extensão do SQL e é perfeito. Ele é uma extensão do SQL que fica em cima da camada de banco e aí ele é muito massa porque você consegue colocar várias coisas além do SQL puro. Então essa é a vantagem da CDS. São as nossas annotations que a gente vai falar, né, mais para frente. Em detalhes, a CDS inclui as seguintes linguagens, tá? Existe uma sintaxe e são essas as linguagens. Linguagem de definição de dados, né? Que é o Data Definition Language, que é o DDL, que é o principal, né?
para modelagem de dados. Então você vai ver muito sobre o DDL. Linguagem de consulta, que é o QL, para consultar os dados, que é o Query Language. O linguagem de controle de dados, que é o Data Control Language, né, para definir as restrições de acesso, que é o chamado Access Control. E aí você vê depois como é que a gente cria, a gente vai ver isso, né? Então tem como você limitar o acesso à visão da CDS de acordo com as permissões da PFCG, etc. Certo? Também tem como você fazer controle de acesso sem ser com Access Control. Você pode fazer simplesmente um join em alguma outra visão de dados. E aí você consegue restringir também. Você aprenderá como usar essas linguagens, né, esses idiomas, nas sessões a seguir. Que são nas aulas a seguir que a gente vai passando. Show? Vamos lá. Significado para o S4HANA. Como a CDS desempenha um papel central do S4, é lógico que é de grande importância para o trabalho diário das equipes de desenvolvimento, porque é a base hoje do HANA. Hoje eu trabalho com HANA, né? Inclusive sou certificado HANA e, cara, é o dia inteiro CDS, tá? Então, assim, a BAP tradicional a gente tem poucas coisas, geralmente classes de teste, geralmente classes de execução de negócio, mas assim, relatório, report é muito difícil. A gente não faz mais dentro do nosso ambiente, né? Então é um padrão nosso e é um padrão meio que geral quando se fala do HANA. Dá para você fazer o ABAP tradicional no HANA? Dá, filhão. Você conecta lá do jeito que você quiser, você faz. No on-premise você faz. No cloud a gente tem algumas pequenas restrições, né? No public. E no private aí já é um pouquinho mais liberado, mas ainda assim é bom você seguir, né? Que é o chamado Clean Core. Então, a CDS desempenha um papel crucial na implementação dos seguintes conceitos básicos de arquitetura. Paradigma do Code to Data, ou seja, tirar o código e jogar nos dados. Então ele meio que substitui. A gente tem CDS extremamente complexas aqui, né, no cliente onde eu estou hoje. E a gente tem... Aquilo daria um programa grande. E é óbvio, é um ecossistema de CDS para fazer o app que a gente fez. Mas ele substitui um programa complexo, tá? Mas lembrando que geralmente a gente utiliza as CDS para dados, exibição ou até uma manipulação. Mas quando a gente fala de negócio, processar, job, etc., não tem, não cabe. A gente pode utilizar uma CDS, obviamente, mas geralmente vai precisar de um programa ABAP para chamar CDS, fazer o select, etc. Então, classes de negócio onde vai ter jobs ou processos atrelados, é normal, é ABAP tradicional, e a gente coloca a CDS para selecionar os dados porque é muito mais rápido, tá? Mas quando a gente fala de relatórios ou apps analíticos e etc., tudo é code to data, ou seja, tira de código e joga direto na CDS. Show? Um modelo de dados virtuais, que é o VDM, que aí também você pode utilizar, né? É o conceito de você jogar também um pouco do código ABAP em determinados cantos, né? Que é o Virtual Elements também. E o modelo de programação para o SAP HANA, né? Então é um modelo, obviamente, para se seguir, assim como o RAP, né? É um modelo a se seguir para a criação de apps. Show? Partindo para o próximo slide, vamos falar um pouquinho sobre o Code to Data paradigma. Ou seja, é o que a gente acabou de falar, né? Tirar do código e jogar para a CDS. A ideia básica do paradigma Code to Data é mover a lógica da aplicação do servidor para o banco de dados. É a explicação que eu dei, né? É uma explicação mais técnica. Os cálculos devem ser realizados pelo sistema de banco de dados, tanto quanto possível. Ou seja, a ideia é que o banco processe os dados e só mande para a aplicação o que precisa. É aí que está a agilidade da parada, sacou? Os resultados desses cálculos são entregues ao aplicativo. Ou seja, depois que seleciona, aí vem para a aplicação os dados, mas só vem o que realmente é necessário, sacou?
Essa abordagem reduz a quantidade de dados que devem ser transferidos do banco para o servidor de aplicativos. Óbvio, porque o banco só vai levar para o servidor. Antes, no ABAP, ele levava tudo. Hoje, ele vai levar só o que precisa. Além das possibilidades estendidas do ABAP SQL, que é o OpenSQL, que estão disponíveis desde o 7.4 SP05, que eu falei, Support Package, e os procedimentos de banco de dados gerenciados pelo ABAP AMDP. As visualizações, as CDS Views, né, são excelentes para implementar o paradigma Code Data. Por exemplo, definir cálculos ou controles de acesso diretamente no modelo de dados e assim transferidos para o nível de banco de dados. Isso é, com certeza, um ganho absurdo, porque você consegue fazer o Access Control, né, que é o controle de acesso, diretamente na CDS. E aí você não precisa codificar aquele authority check, etc. Isso permite que você aproveite o poder do banco de dados do S4HANA, que é um absurdo de banco, e deixe o banco de dados fazer o trabalho para você. Entendeu? Então, esse é o conceito. É meio que você joga a responsabilidade para o banco. Por isso que é uma nova forma de pensar. Cara, trabalhar com o HANA é uma... Se você trabalhar com o HANA da forma correta, é um outro mundo. Mas se você fizer as mesmas coisas que você fazia no SCC, virão, você não tá fazendo nada, entendeu? É meio que você tá numa Ferrari andando a 30 por hora. Entendeu? Então, você tem que aprender a trabalhar com a ferramenta que você tá. Show? Partindo para o próximo. Virtual Data Model, que a gente vai falar, que é o segundo lá, né, da lista. CDS serve como uma ferramenta para modelagem de dados. Com um modelo de dados virtual, que é o VDM, o Virtual Data Model, a SAP fornece um modelo de dados baseado em CDS padrão. A VDM foi desenvolvido pela SAP de acordo com as diretrizes extensas e detalhadas e os padrões relativos à estrutura hierárquica e convenções de nomenclatura, ou seja, seguindo todos os padrões da SAP. Isso mapeia os dados do aplicativo e é usado por transações e aplicativos analíticos e pelas APIs fornecidas pela SAP, ou seja, isso é um modelo já consolidado pela SAP. Essa ferramenta é boa para obter uma visão geral inicial de uma hierarquia e visualização. Show? Então, esse é um pouco do conceito do Virtual Data Model. Então, vamos lá. A gente finaliza por aqui, né? Como eu falei, ia ser um pouquinho mais extenso do que o normal. Mas na próxima aula a gente já vai ver. Aqui é só um overviewzinho sobre alguns conceitos. E aí a gente na próxima aula a gente já cria a nossa primeira CDS juntos. Show? Valeu, até a próxima aula.